Olá, Paruaras! Sabe aquela tarde preguiçosa de domingo, quando você está ali digerindo a macarronada da tia Filomena deitada assim no sofá da sala? É nessas horas que, de repente, surge na cabeça da gente aquele monte de pergunta doida, né? Onde estamos? De onde viemos? Para onde vamos? Por aí vai. Por aí vai. Pois eu sou o Paulo de Loyola, o Mago Ranzinza. E hoje vamos falar um pouco sobre uma das mais famosas perguntas. Vamos falar sobre qual o sentido da vida. É claro que todo mundo já sabe que a resposta para a grande pergunta, qual o significado da vida, né? Qual o significado do universo e tudo mais, é 42. Mas como essa resposta daria o vídeo um pouco curto demais, e se você já viram aqui embaixo, sabe, tem mais vídeo, vamos um tanto quanto mais longe que isso, né? E a grande verdade é que o significado da vida é nenhum. Pois é, a vida em si não tem nenhum propósito ou significado. Você nasce, você se desenvolve, se for biologicamente bem sucedido, você se reproduz e depois você morre. Fim, é só isso mesmo. Biologicamente falando, a vida em si, seja a minha, a sua, dos plateumintos, de qualquer outra criatura, só serve para que um bando de genes se perpetue. Nós somos máquinas de transmitir genes para a próxima geração e nada mais que isso. E a coisa ainda piora, né? Considere o seguinte: cada um de nós é um pedacinho de nada que passa seus dias rastejando na superfície de um naco de coisa nenhuma que gira em torno de uma cabeça acesa de fósforo num canto de um ajuntamento de coisas parecidas que estão ali brilhando, brincando de carrossel em torno de um imenso buraco junto com outro bando de ajuntamentos iguais, separados por uma infinidade de nada, ao que damos o nome de universo. Pois é, desanimador, não é? Mas, infelizmente, muito real. É assim mesmo. E é desagradável, né? Você já se perguntou por que diabos essa noção de que você é um nada dentro do universo, que só existe para reproduzir um bando de genes, causa tanto incômodo? Por que a gente precisa, e precisa nisso, encontrar um sentido, um propósito nisso tudo? Bom, acontece que há um tempinho atrás, quando o seu tio Hugo saiu da caverna para caçar mamute, você viu que um tigre-dente de sabre foi atrás dele. E o tio Hugo nunca mais apareceu. Tempos depois, quando o seu outro tio Hugo foi caçar mamutes e também não voltou, você percebeu que um tigre de sabre também tinha ido atrás dele. Com o tempo e muitos tios Hugo não voltando, você percebeu alguma coisa, alguma coisa dentro do seu cérebro fez e algo novo aconteceu. Você entendeu que sempre que um tigre-dente de sabre ia atrás de um caçador de mamutes, o caçador não voltava. Você percebeu que um padrão de causa e consequência. Aí, quando foi a tua vez de caçar mamute, antes de sair para caçar, você começou a verificar se tinha um tigre-dente de sabre por perto. E se tivesse, você não ia caçar.
Ou seja, você sobrevivia. E por sobreviver o bastante, você teve filhos. Filhos que herdaram aquela coisa dentro do seu cérebro que permitia que você reconhecesse padrões. Reconhecer padrões, então, foi uma vantagem evolutiva para a espécie humana. Obrigado, tio Darwin! E essa característica de percepção de padrões de causa e efeito se mantém até hoje na nossa estrutura cerebral. É instintivo para nós buscarmos esses padrões. E essa percepção de padrões fez muito mais do que deixar tigres dentes de sabre com fome. Muito da nossa ciência, da nossa filosofia, da nossa cultura, das nossas relações sociais humanas são baseadas na codificação de padrões que vamos percebendo ao longo da vida. Agora, se eu digo que você nasce, vive e morre, sem nenhuma razão ou propósito, sem nenhum significado, isso bate de frente e bate com força nessa busca instintiva por padrões. Bolas! Se tudo que existe tem um motivo, uma consequência, por que diabos a nossa existência não teria também? E daí vem essa necessidade instintiva por termos um significado para a vida. Inclusive, isso recebeu um nome dado pelo Viktor Frankl, que foi um psiquiatra sobrevivente do Holocausto. Ele deu a isso o nome de vontade de sentido. Ok, não foi um nome dos mais imaginativos, mas é um bom nome. Mas essa vontade de sentido, ela não começou semana passada, né, depois de uma bebedeira, do sábado, sei lá o que você faz aos sábados. Ela em si é um traço cultural, um traço biológico, talvez, da nossa própria humanidade. Digo, pelo menos até agora não vimos o golfinho se perguntando isso, mas vai saber. Muito da arte veio dessa busca de se estabelecer um sentido para a nossa existência. Religiões, então, elas basicamente são formadas em torno dessa vontade de sentido. Mas a ciência, na ciência a gente tem um problema, que é, se buscarmos esse sentido na ciência, não vai dar bom resultado. A ciência vai nos dar a resposta que eu coloquei lá no início do vídeo, a de que não existe um sentido para a vida. E tem alguma surpresa nisso? Óbvio que não, porque a ciência é uma ferramenta que existe para explorarmos e entendermos os fatos objetivos da existência, não valores subjetivos. E esse propósito da vida é justamente um fator subjetivo. Sendo um sentido transcendente, não cabe à ciência buscar esse tipo de explicação. É uma explicação que precisa ser feita através de outras ferramentas. É uma exploração a ser feita pela filosofia, pelo misticismo, pela religiosidade, ou seja, por aquelas ferramentas humanas que lidam justamente com o transcendente, com o subjetivo. E antigamente a gente teve uma série de pensadores, Platão, Aristóteles, eles questionaram o porquê da nossa existência. E as suas respostas normalmente apontavam para reflexões sobre ética, sobre a virtude, sobre o bem-estar, tanto do indivíduo quanto do coletivo. Só que hoje em dia isso anda complicado, né? Por quê? Porque a gente vive num mundo que está cada vez mais acelerado, um mundo que nos convenceu que nós temos que ser o tempo inteiro produtivos, que nós precisamos ter metas que precisam ser cumpridas, que a gente precisa ficar se mostrando o tempo inteiro em redes sociais, e a gente fica nesse frenesi virtual que parece nos ligar ao mundo, mas na verdade só nos afasta
desse olhar que a gente precisa virar para dentro de nós mesmos para que a gente possa cumprir com essa vontade de sentido. Cumprir esse instinto da busca por um sentido não é fácil. Só que o que está em jogo aqui é a própria felicidade pessoal de cada um de nós. Isso que é pessoal. Não dá para ser feliz quando alguma coisa dentro de nós está constantemente nos colocando em um estado de dissonância cognitiva, num estado que nos coloca sempre num momento de angústia que vai se estendendo por toda a nossa vida. Se a gente não vê as nossas ações como significativas de alguma forma para o todo maior, se não vemos valor em nós mesmos, essa dissonância com a busca instintiva pelo padrão de causa e consequência vai se tornando aquele estado que o tio Frankl chamou de vazio existencial. E você conhece bem o termo. Aliás, é bem capaz de conhecer não só o termo, como também a sensação. O grande problema é que a resposta para a pergunta qual o sentido da vida realmente não existe. Ou melhor, não existe uma resposta para essa pergunta. Para algumas pessoas, a resposta para isso vai estar na fé. Para elas é o que vai dar esse sentido da existência. Para outras, é o amor, o construir uma família, ter um grupo de amigos. Existe também quem encontra o sentido da vida no trabalho, na realização de alguma coisa física. Não tem uma fórmula mágica que vai te dizer qual o sentido da vida. E aí, novamente, a gente volta para aquele início. A vida não tem sentido. E eu sinto lhe dizer isso. Melhor, não sinto, não. A vida não tem mesmo um sentido inerente a ela. A vida não tem uma razão por si só. O que ela tem é um potencial para esse sentido, para esse propósito. Por isso, se alguém lhe diz que o sentido da vida é isso ou aquilo, normalmente essa pessoa ou não entendeu bem as coisas, como elas funcionam, ou está tentando te vender uma ideia para conseguir alguma coisa de você. E sabe por que é isso? Porque vida é uma coisa grande demais, vasta demais, complexa demais, tão complexa que vai ser uma coisa para mim e algo completamente diferente para você. Por quê? Te acho porque eu sou um indivíduo e você é outro indivíduo completamente diferente de mim. Como é que seria possível que o sentido da minha vida fosse o mesmo que o da sua vida? Isso não teria cabimento nenhum. Então, vamos lá de novo. A resposta para qual o sentido da vida? A que eu posso te dar é a seguinte. Sei lá. Vai catar você o sentido da sua vida. E por hoje é só.